Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, estou aqui no Sebo Clepsidra com o Floyd, meu sócio, Morpheus, meu outro sócio. Pessoal, tudo bem? A gente está aqui com algumas novidades. A nossa loja aqui reabriu, né? Claro, de forma controlada, né? A gente pede que vocês tenham paciência, né? Nesse momento, porque nós estamos com horário reduzido, da 1 até as 5. E nós pedimos para que todos que queiram vir Deu aqui... uma boa limpada na loja hoje, higienizamos tudo e a gente está começando a retomar aos pouquinhos a operação normal. A gente pede, venham de máscaras, né? Nós atenderemos vocês de máscaras, não como nós estamos agora no vídeo, para vocês poderem ver a nossa cara, né? Mas com todo cuidado, né? Então, nós estamos também com as lojas da Fortunato e de Bauru também funcionando nesse mesmo modelo. E a gente pede para que vocês sempre que quiserem vir num horário específico para pegar alguma coisa, liguem antes, né? Se vocês quiserem marcar uma hora, tal, vocês podem ficar à vontade. Como a gente está com o pessoal reduzido também, e horário reduzido, se vocês quiserem, por exemplo, verificar a disponibilidade de listas, de títulos, a gente pede para que vocês confiram na estante virtual, né, onde o acervo das 3 lojas está integralmente cadastrado. Né? Então, atualizado. Se vocês quiserem saber se a gente tem ou não algum livro, procurem por lá, porque nós não teremos como, nesses tempos, responder um por um listas de livros grandes, assim. Então, a gente pede, por favor, essa paciência. E se vocês encontrarem ofertas também mais em conta do que as nossas, aproveita a estante virtual, que é um grande painel de ofertas ali. Você tem, às vezes, livros que nós vamos recomendar aqui, às vezes você vai achar ofertas melhores, edições melhores. Compre. O importante é que comprem dos livreiros que estão por aí, porque todo mundo tem que se ajudar. A gente agradece a preferência de quem quer comprar de nós, mas a gente confia nos nossos preços, a gente tem preços competitivos, mas se achar algo mais barato, aproveita. Então, assim, vocês podem filtrar também nessa virtual por vendedor. Se vocês quiserem botar Clepsidra, vão aparecer as nossas 3 lojas. Mas, enfim, o importante é não deixar, né, as pessoas que querem ler ficarem sem seus livros. Né? Então, basicamente, a gente está hoje aqui no nosso terceiro vídeo, no quarto vídeo de recomendações. É o quarto vídeo nós de pulamos a semana passada, a gente acabou não conseguindo gravar porque nós tivemos outras coisas para resolver aqui na loja. Esse é o quarto vídeo da série de recomendações nossas. E a gente sempre traz também algumas novidades sobre a editora, né? Então, o que eu poderia dizer agora, atualizando vocês, trazendo aí algumas novidades, é que quem apoiou o nosso Polidori, né, a edição comemorativa de 200 anos do conto O Vampiro, pode aí aguardar que nós enviamos os arquivos para a gráfica. Para a gráfica ontem. Então, hoje nós estamos gravando no sábado, eles devem começar a trabalhar isso na segunda-feira. E assim, é a edição definitiva do Polidori, né? O Cid não gosta muito desse termo, edição definitiva, mas é a maior edição do Vampiro do Polidori que já existiu na língua portuguesa. Referenciais, troca de cartas. Não existe no mundo algo parecido, porque a gente pegou as derivações no teatro, 2 peças, uma francesa, uma inglesa, na narrativa mesmo, né? Então nós temos um conto americano, nós temos uma novela alemã, nós temos o fragmento do Lord Byron que inspirou, né, a criação do Vampiro pelo Polidori. Nós temos cartas sobre o Polidori, do Polidori, sobre o vampiro e também sobre a criação, né, de toda a polêmica que envolveu essa obra. Né. Nós temos resenhas da época, né, e um artigo também do Carlos Primati sobre o cinema que se apropriou dessa gênese e recontou isso na ficção. Né. Além disso, temos também uma galeria de imagens que reconta essa história toda por imagens. Né? E aí, lá pro fim do mês, começam os pacotes e a gente recebe os livros na loja também. Então fica a nossa novidade aí da editora aí, que é o Polidori, que já está indo pro forno e em breve já vai estar sendo despachado para vocês. Grande vampiro. E aí eu vou começar com as minhas recomendações, então. Né? Eu gostaria de destacar aqui a editora Aetia, né? Que lançou o Goetz von Berlichingen, que é um personagem da história da Alemanha. Né? Antes de a Alemanha ser a Alemanha, né, você tinha vários principados, né? E aí você tem um personagem que liderou uma série de revoltas camponesas, né, e ficou conhecido como um Mão de Ferro. Né? Não por ser alguém muito rigoroso, mas porque literalmente ele perdeu o braço tinha a mão de ferro, e literalmente ganhou de presente não uma, mas algumas próteses, né, de metal para poder substituir o membro perdido. Né? Inclusive a capa é uma dessas próteses reais mesmo,
que você encontra em museus na Alemanha. Essa obra, então, é a principal obra do começo da carreira do Goethe. Né? Ele, no Tempestade de Ímpeto, se destacou com essa obra que criou o chamado Ritterdrama, que seria o drama de cavalaria alemão, né? Que é um dos dois pilares do nosso querido Schauerroman, que é o romance gótico alemão. Né? O outro pilar é o Räuberdrama, que o Schiller criou com os bandoleiros. Então você mistura essa visão do século XVIII, da Idade Média idealizada, né, com essa visão dos salteadores, dos bandidos. Essas duas coisas vão gerar o gótico alemão, que foi tão influente no romance gótico inglês. Né? Então é uma edição muito aguardada, que finalmente nós temos agora disponível em português, eu recomendo muito. A Etch também está com um catarse agora, de ensaios do Marx e do Engels sobre a Guerra Civil Americana. Procurem no Catarse, vale muito a pena. A editora Etch é uma grande parceira nossa, né? O Felipe e o Guilherme são grandes amigos nossos, uma grande parceira nossa. Inclusive a Etch, ela é a coeditora da nossa coleção Imaginário Gótico, e fora da coleção o Felipe traduziu pra gente o Novalis, traduziu pra gente o Ferdinand Barth, que é o Labor da Morte, que a gente vai lançar agora, no mês que vem, e traduziu o Sepulcro, do Robert Blair, que é uma obra que vai trazer para o Brasil, finalmente, alguém da Graveyard School, né? Os poetas do cemitério da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que foram os criadores da estética que depois vai virar o romance gótico. Então aguardem, né? Que nós teremos várias novidades aí. Vocês estão dedurando tudo. Spoiler atrás de spoiler. Agora eu quero falar um pouquinho de outra editora também, que é a Diário Macabro, outra grande parceira nossa, que lançou a tradução do Enigma de Outro Mundo, né? Do John W. Campbell, que lançou essa obra de forma reduzida com o pseudônimo Don A. Stewart, né, que ele foi inspirado, né, na criação desse pseudônimo pelo nome da esposa dele, que era Donna Stewart, e ele publicou na Astounding Science Fiction em 1938, então uma história chamada Who Goes There, né, que é uma história que pega um pouco do horror cósmico, do Lovecraft, e mistura com a ficção científica pulp da época, né. E essa história ela foi adaptada 3 vezes para o cinema, né? Primeiro em 51, né, no filme preto e branco, né, The Thing from Another World. Depois, o clássico do John Carpenter, de 82, que é O Enigma de Outro Mundo. E depois em 2011, né, como A Coisa. Que é meio que uma sequência, né? Ele foi pensado como uma continuação assim, não é uma... um desenvolvimento, né? Mas é uma das obras que marcou mais a nossa infância, para quem viveu, né, nos anos 80 como criança. Para muita gente foi uma porta de entrada para esse universo da ficção científica com horror. O filme é totalmente Lovecraftiano. Totalmente. Com certeza. E inclusive o filme novo, baseado no Lovecraft, com Nicolas Cage, A Cor que Veio do Espaço, faz várias homenagens a esse filme do John Carpenter. E agora nós temos então ele traduzido em português, que é uma outra versão, uma versão completa, né, que foi descoberta em 2017 nos manuscritos do Campbell, com o nome Frozen Hell. E aí, então, foi um grande achado da editora Diário Macabro, que também lançou algumas HQs. E eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho do Leander Moura, que adaptou Por isso que tá o Corvo do Paul, né, nosso padrinho. Nosso padrinho, né, aqui. A gente gosta só um pouquinho dele, né? Não por acaso nós temos a nossa edição do Paul também, ilustrada pelo Gustave Doré. Nós temos, então, várias cópias dessas obras nas nossas lojas. Se vocês não conhecem ainda, recomendo. E eu vou passar agora a palavra para o Morpheus. Olá, minha primeira dica de hoje é, na verdade, uma dica de turismo para quem vive na cidade de São Paulo, tá? E também para quem não vive, porque precisou uma gringa morar aqui 4 anos, né? Que é a Angela Leon, que fez esse Guia Fantástico de São Paulo, que foi lançado por nossa parceira também, Lote 42. Aqui do bairro, aqui da mesma região da loja. E o que eu adoro nesse livro é justamente isso. Ele é inteiramente... A riqueza, né? A riqueza das impressões, dos detalhes, dos desenhos. E o que acontece é que ele mostra muito do nosso cotidiano, de pontos que não são exatamente turísticos, como o Centro Cultural Vergueiro, né? Ou o próprio bairro de Santa Cecília, Minhocão. São pontos assim que se tornam assim mais aprazíveis de você se infiltrar
através da leitura desse livro, porque a gente às vezes passa direto por esses lugares e não dá a devida atenção. Ou seja, é um guia mais do que fantástico, um guia carinhoso da cidade de São Paulo, eu diria. Essa é a minha primeira dica. É bom para quem tem aquela máxima de que paulista não conhece São Paulo, não vive São Paulo e tal. Você tem uma ideia de quantas coisas fantásticas tem espalhado por São Paulo, que às vezes se perde no cotidiano. O olhar paulistano é um pouco viciado, né? Da própria cidade. Exatamente. E a minha segunda é de uma outra pessoa também, que era mineira, mas acabou, enfim, perecendo em São Paulo, né? Radicado em São Paulo. É o Campos de Carvalho. Eu vou falar mais do autor do que dessa obra em si, que fecha um ciclo, né? Que são 3 livros, A Lua Vem da Ásia, A Vaca de Nariz Sutil, e, enfim, A Chuva Imóvel. Esse aqui começa com um centauro num trem, divagando sobre sua existência, sobre a concepção da vida e de qual seria o sentido dela, né? Para vocês terem uma ideia. Só que o personagem... É beira o surrealismo também, né? Muita gente considera ele um surrealista, mas ele nunca se ligou a nenhum grupo, a nada, que é uma coisa que o surrealismo tinha muito forte, que eram os grupos por questões políticas também. Ele era uma pessoa mais ligada, realmente, eu creio, nesse ponto existencialista. Ele começa no primeiro livro, A Lua Vem da Ásia. É um personagem que está num hospício que... segundo consta, mas não se sabe direito, porque há várias divagações, ele não tem uma memória exata da vida dele, e ele é um ex-combatente de guerra, né? Só que ele vai pelo trânsito da vida mesmo. Ele está no hospício, ele trata o hospício como se fosse um hotel de luxo, no qual ele e os demais ali são todos grandes personalidades, e o fino trato, que é o tratamento de choque, etc. Tudo isso ali era como se fosse coisas de um hotel de 5 estrelas, né? Então é bem diferente. E o ponto circunstancial do existencialismo dele é que ele parte de uma coisa um pouco, vamos dizer assim, quase tragicômica. Ele tem bastante influência de Shakespeare lá no início, quando você vai lendo assim, você fala, poxa, e de repente ele acaba como Cioran, como Não, por acaso a gente tem o Cioran grafitado na nossa loja aqui do lado. E o Campos de Carvalho, assim, é um dos escritores que eu mais amo na vida mesmo, assim, e assim, eu recomendo a leitura para vocês e diria que seria interessante vocês lerem os 3. A Nova Fronteira lançou, né, mas essa edição da Autêntica é linda, eles lançaram os 3, e assim... Eu recomendo mesmo, só que eu digo, é uma leitura bastante pesada. Eu acho que ela leva a reflexões que extrapolam os limites, tá, gente? Então, adquiram, leiam, mas absorvam com bastante cuidado. Agora é o Floyd, né? Vamos lá. Eu vou falar de um clássico. Sempre deixam para mim por último e eu fico com menos tempo, então eu falo meio correndo. Eu vou falar no próximo eu começo. Eu vou falar do Fitzgerald. Eu também vou falar um pouco mais do Fitzgerald em si do que da obra. Esse aqui é o Grande Gatsby, que é o grande livro dele, a grande obra dele, né? A obra principal dele, que é considerado o grande romance americano. O Fitzgerald ele faz parte do que o Hemingway chamou de geração perdida. Na verdade, a Gertrude Stein classificou como uma geração perdida, e o Hemingway cunhou, ajudou a eternizar esse termo, que são os escritores americanos, o Hemingway, o Joyce, que não era americano, mas era irlandês, e se radicaram em Paris. E juntos eles construíram um circuito, uma escola literária, alguma coisa assim, que foi conhecida como a geração perdida. O Fitzgerald ele vai escrever basicamente sobre a época áurea, que seria considerada a Belle Époque americana, quando eles estão cheios de dinheiro, que eles estão vivendo numa época de fartura. E ele vai posicionar os romances dele dentro desse ambiente. Só que ele narra de um jeito tão complexo, ele descreve tão bem os personagens, ele cria uma ambientação tão grande, ele conta uma história tão bem contada, que você se perde naquela história, você saboreia aquela história. Então o Grande Gatsby é o grande romance dele, o Suave à Noite, que ele também vai posicionar nessa mesma sociedade americana, mas que também é
uma história fantástica. O primeiro vai tratar de traição, vai tratar de infidelidade, e o segundo vai tratar de romance. Esse Suave à Noite vai tratar de romance semi-preto. Tem um dos títulos mais lindos que eu já vi, acho fantástico, e porque ele gosta muito de jazz, essas coisas. A gente tem essa edição em inglês, também do Grande Gatsby, e tem esse aqui que é o de Pilex, de contos, de histórias. E ele tem um conto muito famoso, que é o Estranho Caso de Benjamin Button, que virou filme com a Kate Blanchett e com o Brad Pitt. E, enfim, quando eu li esse livro, ele mexe muito com a sua cabeça no sentido de ler uma boa história. Ele não vai te transformar, não vai cheio de referência, mas ele é um livro extremamente construidor nesse sentido, né? De mexer com a sua cabeça. Histórico, então, né? Histórico. E fica a minha recomendação, Grande Gatsby. E não assistam a versão nova do filme. Se tiver que assistir, assiste a de 74. E assim, gente, uma coisa que eu esqueci de falar também é que a Diário Macabro também tá com catarse agora do Wieland, que é o primeiro romance gótico norte-americano, né? Estadunidense. E ele está agora, né, no Catarse ali, recolhendo apoios. Então vale a pena conhecer o projeto, né? Uma obra que influenciou de Stephen King, né, com o Iluminado, também todo esse legado do gótico doméstico nos Estados Unidos. Quando o castelo mal assombrado dá lugar à família assombrada pelas relações sociais carregadas de neurose, de paranoia, de desconfiança, né, de culpa. Então, a gente sempre ressalta esses projetos bacanas que também estão aí resgatando o gótico. Exato. E assim, basicamente a gente gostaria então de encerrar esse vídeo dizendo que, poxa, a gente agradece demais todo mundo aí que compartilhou os outros vídeos, que deu Obrigado dicas, pelos comentários, né? Pelas dicas, pelas sugestões. A gente fica muito feliz de ver que vocês estão respondendo às sugestões, né? Buscando ler as obras que a gente está apresentando aqui, e a gente vai continuar então com muito critério, com uma curadoria bastante criteriosa, trazendo essas obras para vocês. E aí fica o nosso grande abraço, venham para as lojas quando puderem, vamos fazer esse papo pessoalmente também, e qualquer coisa a gente está à disposição para vocês, tá bom? Um grande abraço. Grande noite para vocês. Até mais.